Gente, a gente viaja de executiva ao fundão. Você aí, pagaria $800 para comer uma lesma crua ou uma aranha? Misericórdia, eu não Eita, pagaria. Ainda será? bem que não foi com meu dinheiro. Se fosse com meu dinheiro, acho que não ia não, viu? Aí aparecem as passagens escondidas. Perfeito. Que Então, não querem que você veja. E às vezes você gosta, mas às vezes você também não gosta e você tá pagando caro. Mas se Então ele isso é muito tivesse interessante. descoberto isso antes, ele tinha economizado muito dinheiro. Então vale muito a pena pesquisar sobre isso. Porque eu acho que o pior de tudo, a pior coisa, é viajar e depois descobrir o que você poderia ter feito e você não fez. Bem-vindos a mais um episódio do FormaCast. E hoje eu sou a host, porque esse assunto ele foi muito pedido no meu Instagram, gente. A gente acabou de fazer uma viagem para a Lapônia. Na verdade, não só para a Lapônia, é porque a Lapônia é um canto assim espetacular. Então, despertou muita curiosidade. Como é um lugar que poucas pessoas foram, então as pessoas disseram: vocês fizeram por companhia? Quem foi que ajudou vocês a programar essa viagem? Então hoje a gente vai contar tudo. Eu estou aqui com meu esposo, meu marido, Marcelinho, que vai contar como é que foi essa organização desde o início e como é que você vai organizar. Eu tenho vontade de fazer uma viagem. Começa por aqui, depois vai para aqui. Todo passo a passo a gente vai contar para vocês hoje. Vocês vão aprender como planejar e realizar a viagem dos sonhos de vocês, como escolher o destino, como ver a passagem, como ver o hotel, o que fazer, os restaurantes. Nós vamos abrir a nossa intimidade de como nós programamos e planejamos a nossa viagem. E eu ainda combinei com a Rebeca que vocês vão ganhar no final do vídeo ainda, né, o nosso roteiro completo da Lapônia finlandesa, né? Isso, da Lapônia finlandesa e norueguesa. Tá certo. E aí vamos começar agora com o principal, né? Como é que surgem os roteiros das nossas viagens? Que eu até comentei, né? Essa viagem foi uma viagem bem diferente, mas a gente tem feito algumas viagens diferentes. Antes de tudo, a gente gosta de ir para lugares que a gente não conhece. A gente não é o casal que quer ficar todo ano. Tem alguns lugares que sim, mas assim, a gente prioriza que pelo menos uma vez no ano a gente viaje para um lugar que a gente nunca foi, um lugar diferente, um lugar que, sabe, desperte coisas diferentes na gente, que a gente não saiba o que esperar. Isso é muito legal. Então, ano passado a gente foi para o Japão e para a Coreia, eu achava que seria imbatível. E esse ano a gente foi para os países nórdicos, com exceção da Islândia, que merece uma viagem só para a Islândia. Em nome de Jesus, já estou profetizando. E foi uma viagem também espetacular. Então, assim, quanto mais a gente vai descobrindo, mais a gente vai se apaixonando. Eu não pensava que nada ia bater o Japão, e para mim essa viagem bateu o Japão. É por isso que é tão maravilhoso conhecer novos lugares e fazer viagens assim, totalmente fora do que todo mundo faz, né? Vocês, homens provedores, lá em casa, eu escuto muito da minha esposa, ela é sábia, né? Então, toda a nossa viagem sempre começa de um sonho dela, né? Então já tá vendo? começa Sempre sonho. dá certo. Ela começa: amor, tô sonhando pra ir pra não sei pra onde, Aí Deus vai agindo no coração, ele vai justificando e ele vai me utilizando como instrumento realizador dos sonhos de Rebeca. Então, ela teve esse sonho e aí ela deu a ideia porque ela sempre tinha um sonho de ir pra neve, um local em cabana que tivesse o Natal. Enfim, ela não conseguiu realizar ano passado e esse ano a gente conseguiu realizar esse sonho dela. E aí ela definiu, né, a Lapônia. Aí, antes da gente entrar em passagens, enfim, explica um pouquinho o porquê a Lapônia, aí a diferença, até hoje eu não sei, de Lapônia finlandesa, norueguesa, os países nórdicos. Rapidinho, e depois a gente entra para as passagens, para as dicas, né? Beleza. Mas sabe o que é legal? O Marcelinho fala isso sempre. Eu tava comentando aqui antes de começar o podcast, tudo começa com um sonho meu e depois vira sonho dele, porque ele acaba gostando mais dos lugares que a gente foi do que eu. Como foi, por exemplo, a Coreia, porque a gente ia pro Japão e a Coreia, às vezes as pessoas vão, às vezes não vão, não é um ponto obrigatório, né? No geral. Mas pra mim era um lugar que eu queria muito conhecer e no final das contas você amou mais do que o Japão. Então sempre vale a pena investir nos meus sonhos. Perfeito, com Sempre certeza. dá certo. E Marcelinho, ele é uma pessoa muito interessada, assim, na vida, no mundo. Ele é muito curioso. Ele, quando ele vê coisas bacanas, gente, eu não preciso mostrar duas vezes. Ele é quem mais compra a ideia.
Então, se for um lugar legal, você, na hora, você se apaixona junto comigo e curte junto comigo esse sonho também. E Perfeito. aí a gente Eu vai. utilizo os sonhos de Rebeca também para realizar pesquisas de campo, inclusive profissionais, né? Eu gosto muito de analisar tendência, eu gosto de estudar outras culturas, os comportamentos, né, de consumo, eu gosto de ver muita arquitetura. Então, quando a gente vai para esses países mais diferentes, que tem essas experiências diferentes, a gente volta com vários aprendizados. Eu vou com um olhar muito crítico. Então a gente aproveita, realiza o sonho de Rebeca, mas eu também aproveito para fazer, né, um brainstorm na minha cabeça de Total. novidades, inclusive para o meu mercado, né, no É. mercado imobiliário. Mas Mas é vamos isso, voltar para bora. o lugar dessa viagem que a gente ia fazer, países nórdicos. E dentro dos países nórdicos, o que eu mais queria era a Lapônia. Só que eu também não sabia antes da viagem, mas a Lapônia não fica dentro de um país, é uma região de um país, não. A Lapônia ela se estende por 4 países, que são Rússia, Finlândia, Noruega e Suécia. E a mais famosa, que é onde tem a casa do Papai Noel e tal, é a Lapônia finlandesa, mas a gente também foi para a Lapônia norueguesa, que foi Tromsø. E assim, absurdo de E maravilhoso. que a ideia aqui para vocês tirarem aprendizado prático mesmo de como, né, planejar e resolver a viagem de vocês, a gente que foi tão especial pra gente, como todas as cidades, mas a gente vai fazer aqui casos práticos, né, de Tromsø da Lapônia norueguesa, para vocês aprenderem a tirar as passagens, escolher hotel, restaurante, o que fazer e as experiências que passamos por lá. E, amor, deixa eu só dizer, a gente tá chique. Nosso editor, o João, vai fazer umas mágicas aqui para vocês acompanharem em tempo real aquilo que a gente vai ensinar a vocês, inclusive de Google Maps, passagens, hotéis, tudo em primeira mão. Então esse podcast está bem especial, porque vamos utilizar aí da tecnologia, né, bem diferente. Mas diz aí, E vamos vamos para as começar. passagens? A gente Então começa pronto. pela passagem. Porque Perfeito. quando a gente define para onde a gente vai, mais ou menos, a gente define primeiro a cidade que vai ser a base, né? Que é por onde a gente vai chegar e por onde a gente vai sair. Que seja um lugar que seja fácil para todos os outros lugares que a gente vai passar. Eu confesso que eu e Marcelinha, a gente não gosta de ficar pingando de cidade em cidade. A gente gosta de passar mais dias em uma cidade para não ter que ficar abrindo e fechando a mala. Só que essa viagem especificamente tinha muita coisa para fazer, muita coisa para conhecer. Então a gente, quando foi bater o roteiro, gente, a gente queria fazer tudo. E aí a gente, até por isso, tirou a Islândia, que merece uma viagem só para a Islândia, como eu falei. E a gente começou a organizar quais lugares a gente queria. Mas primeiro, a partir da base, da cidade base, que é por onde a gente tira a passagem. Perfeito, eu vou trazer aqui o iPad mais próximo, porque o João vai compartilhar com vocês para vocês entenderem praticamente como é que a gente faz. Mas é isso, a gente, Rebeca traz o sonho, a gente começa a observar, a gente define as cidades. Depois que a gente definiu as cidades, a gente tem que ver a logística. Antes, inclusive, que ela estava dizendo de tirar a passagem. Então, tipo, beleza, a gente decidiu que a gente ia para Dinamarca, para Finlândia, para Noruega e para Suécia. Tá, aí eu venho aqui junto com a Rebeca. Sim, antes, uma pergunta que todo mundo pergunta: quanto tempo é? Vocês fazem com a agência ou sem agência? Não, vocês já estão vendo que é eu e a Rebeca pesquisando. Então não tem agência. E tem mais algumas perguntas aqui também de quanto tempo dura. E a gente é muito criterioso, então é assim, pelo menos um mês definido e de por isso que a gente vai Pesquisando passar muito. aqui, mas a gente vai tentar fazer aqui para vocês em 10 minutos, para não ficar É. longo demais, né? Então a gente definiu ali as cidades. A Rebeca queria ir para os países nórdicos. Então se vocês observarem assim aqui, tipo, você vai pegar, vai primeiro para a Suécia, para depois ir para a Finlândia, para depois ir para Dinamarca. Não. O que a gente fez? Ó, Dinamarca aqui é o começo, vizinho é a Noruega, depois a Suécia, depois a gente foi lá para cima ali, ó, para Tromsø, tá? Ó. Aqui, ó, Tromsø aqui, ó, para depois a gente fazer lá a Lapônia finlandesa, indo para o Sariselka, que foi ali onde a gente começou, depois a gente foi para Levi e a gente finalizou em Rovaniemi. Rovaniemi a gente desceu para Copenhague, aqui na Dinamarca, e da Dinamarca a gente voltou para o Brasil. E teve também Helsinki aqui, ó, na Finlândia. Então, assim, para quê? Justamente para você evitar de pegar aqui, vou para Dinamarca, Pra depois eu desço subir lá e para descer. Tromsø. Então, você tem que fazer uma logística que os voos... Porque uma coisa que a gente prioriza muito é tempo de qualidade nas cidades. Então, não adianta, e nos países, não adianta você estar 3, 4, 5 horas dentro de um dia, dentro do voo, né? Então, a gente tenta pegar voo curto ali de 1 hora, no máximo.
O que tiver de carro ali próximo, teve uma parte que a gente fez de carro, então essa logística ela é muito importante. Definida essa logística, vamos para as passagens. Isso. Diz aí, amor, como Aí, é quando eu vou que... comprar passagem, eu compro passagens pelo Google Flights. Ah, mas tem outros lugares mais interessantes de comprar passagem. Eu não sou... Eu consigo encontrar passagens interessantes no Google Flights. Não compro muito por milha. Eu nunca comprei passagem por milha. A gente precisa fazer um curso de milhas, inclusive, viu, gente? Mas eu vou pesquisando por lá mesmo, que é onde eu consigo encontrar. E tem truques dentro do Google Flights. Você vai pesquisar datas flexíveis. Depois, quando você encontra a melhor janela lá de datas, você vai ficar mudando as cidades. Eu fico mudando as cidades. Primeiro, que eu não boto nem, tipo assim, eu não boto nem João Pessoa, Copenhague. Eu boto João Pessoa, Dinamarca. Por quê? Porque ele vai me dar a melhor ali perto. Então, eu fico procurando, pesquisando, ou boto João Pessoa, Europa, e vou pesquisando o que é que tá mais interessante. Marcelinho, ele prioriza muito voos curtos, rápidos, o que tiver direto, sem escala, tal. Então, isso já é uma complicação, porque em outros sites, quando você pesquisa, você até pode encontrar mais barato. Mas tem muita escala, é um voo mais cansativo. Você não E, compra direto da empresa, né, e aérea. tempo é dinheiro. Então, assim, no cálculo do meu marido provedor, faz muito mais sentido investir um pouco a mais para fazer uma viagem mais rápida, sem escalas. Então, nossas viagens, elas são bem, tipo, João Pessoa, Lisboa, Copenhague. Não tem João Pessoa, Lisboa, faz Recife, Lisboa. Dessa vez a gente fez Natal, Lisboa, porque tava com preço mais barato, tava valendo mais a pena. Beca, mas você só viaja executiva, você só viaja... Gente, a gente viaja de executiva ao fundão, não tem isso. O importante é viajar, entendeu? É isso, eu tenho uma agenda muito apertada, então a gente não consegue se programar tanto para viajar com antecedência de 2, 3, 4, 5, 6 meses. Eu tenho amigos e colegas que 6 meses eles ficam ali atrás de promoção, aí pega a Isso. promoção e se programa. A agenda da gente é muito dinâmica, principalmente a minha, então eu vou quando dá. E aí, quando tá dentro da racionalidade, eu sou muito razoável, eu sou muito proporcional, eu sou muito dentro de preço de mercado. Então, assim, quando tá com o preço de mercado que tá organizado, a gente vai. Mas também quando tá essas loucuras super caras de última hora, a gente não tem frescura. O negócio da gente é viajar e aproveitar, Isso, não é isso? exatamente. E a gente quer ir, né, amor? Com O certeza. importante é ir. Então, assim, o meu truque do Google Flights, já que eu compro pelo Google Flights, é Catucar. Eu tava até dizendo aqui. Aqui na Paraíba a gente fala Catucar. Eu fico mexendo, eu fico tentando, eu fico mudando. Encontrei a data, a melhor data. Aí eu fico mudando a cidade, vejo daqui de Recife, de Natal. Vou pesquisando e vou tentando ali achar uma data que seja interessante. Por quê? Muitas vezes você pesquisa direto, aí vai aparecer passagens caríssimas. Mas se você fica lá em gráfico de preços, aí você vê, gráfico de preço, eu olho demais aquilo. Aí vou pra cima e pra baixo e encontro a janela perfeita por ali. Então, muitas vezes vale muito a pena. Nessa última viagem, por exemplo, quando eu pesquisava Recife e Copenhague, dava caríssimo. E aí eu disse pro meu sogro, não, tio, tá muito caro, Ele disse, não, Rebeca, pesquisa dessa forma. Quando eu mudei, que eu botava por Recife e depois trocava por Natal, já dentro da pesquisa, o preço caía para Copenhague. Uma Então dicasinha tem que top. mexer, tem que ficar catucando, entendeu? Trocando de cidade, trocando de data. Não vai, colocou e é o que apareceu, não. Você tem que mexer, que aí aparecem as passagens escondidas, Perfeito. que não querem que você veja. Então o sonho foi decidido, a logística organizada e aí fechamos a passagem. E aí agora, né? Vamos ver os hotéis. E aí tem gente que gosta de economizar hotel, que diz que o hotel é só Pra cama, dormir. só para dormir. Mas pra gente hotel é experiência. Pra mim, que trabalho com construção, com arquitetura, eu faço questão e eu invisto em hotéis de qualidades. Porque ali, para mim, é pesquisa de mercado na veia, é experiência pura, porque eu não só acredito em arquitetura, em beleza, mas eu acredito na experiência do cliente. E a gente vê cada vez mais, né, o mercado vendendo conceito de hotelaria de 5 estrelas, de luxo. Então eu fico prestando atenção nos mínimos detalhes, né? É verdade. Então, eu vou também dar uma dica aqui extra para vocês de tirar os melhores hotéis e ainda ganhar milha com força e dessas milhas ir comprando, você ainda ganha selos, né, de diárias para tocar pro hotel. Inclusive, foi até uma resenha do presente de Natal que a Rebeca me pediu, que a gente descobriu, vendo isso,
que eu tinha quase 8 mil reais de selos de diárias para utilizar em diária, juntando dessa forma como eu faço, né? Então, tipo, numa viagem que eu faço, eu tenho 8 mil reais para poder, né, ajeitar, né, Olha com só, diárias, se enfim. Então, Marcelinho isso é muito tivesse interessante. descoberto isso antes, ele tinha economizado muito dinheiro, então vale muito a pena pesquisar sobre isso. Perfeito. Então, assim, eu utilizo o ponto Livelo, tá? A Livelo ela tem parceria tanto com o Booking como com hotéis.com. Vai depender ali sempre de quanto de dólar você vai gastar, que você vai ganhar de milha. Normalmente é de 4 até 7 pontos. Eu pego ali no hotéis.com. Se você gosta de pagar à vista, o Booking às vezes é melhor. Se você gosta de um prazozinho, o hotéis.com é melhor. Mas nos últimos 2, 3 anos, a melhor dinâmica sempre foi Livelo e hotéis.com, porque os hotéis.com sempre estão dando mais pontos por dólar gasto do que o Booking. Então a gente vem fazendo E a sempre recompensa do hotéis.com é muito boa também, né? isso. Então, você vai entrar no Livelo, tá? Na sua conta no Livelo, você vai lá em programas parceiros e aí você vai buscar os hotéis.com. E aí lá no hotel eu já deixei aqui separado, Tronson. Como é que a gente analisa hotel? A gente gosta muito de hotéis muito bem localizados. Primeiro ponto que a gente vê são hotéis 5 estrelas, porque a gente investe mais, eu especialmente, porque eu faço pesquisa de mercado para o meu negócio, então vale a pena. Para mim não é só cama, não é só dormir, dá experiência. E depois a gente gosta de hotel muito bem localizado, porque eu e a Rebeca, a gente tem uma prática de estilo de caminhada, de academia, que em vez de a gente ir para academia do hotel, a gente vai correr na cidade. E é onde a gente mais aproveita, e onde a gente tem mais tempo de qualidade como casal, mas também para conhecer a cidade. Então a gente gosta de fazer tudo a pé. E não bastante isso, até depois no ponto mais frente, contrata guia ou não, a gente gosta de fazer guia também a pé, porque a gente potencializa tudo ali ao mesmo tempo e a gente ainda, né, ganha, perde calorias, né, o que a gente comeu no dia. Então, assim, eu abro e aí eu venho com uns filtros aqui e eu sempre boto maravilhoso de 9 para cima e eu sempre boto hotel 5 estrelas para cima. Só uma observação. Às vezes, se você não pega um hotel bem localizado, gente, aí é uma economia. Ah, não, porque o bem localizado tá um pouco mais caro, tá mais caro. Sendo que se você fica num hotel distante, você vai gastar de locomoção o que você gastaria estando no hotel que é um pouco mais caro, mas é bem localizado. Então tem que ponderar isso também, porque afinal, Europa é 6 para 1 o euro, né? Então, assim, vale a pena investir num local, num hotel que esteja num canto bom, que você economize Uber, você economiza táxi, você economiza Seu tudo. tempo, né? Seu tempo de viagem, que é o mais Então, precioso. assim, vale a pena deixar dito aqui, claro, que também outras. Que a gente vai responder, quanto você gasta no hotel, quanto você gasta em viagem, enfim. Tem um orçamento mínimo para você ir para uma viagem? Não, o orçamento mínimo é aquele que você tem condições de investir. Obviamente, como a Rebeca falou, a nossa moeda é muito desvalorizada, então tudo fica mais caro. Mas você tem todo tipo de hotel, de hospedagem, de passagem, de lazer, de alimentação. Então vai tudo muito do seu orçamento. Eu estou trazendo aqui a nossa intimidade, porque eu fiquei conversando com a Rebeca, rapaz, eu não vou falar, eu não vou abrir, enfim, mas vocês têm essas curiosidades, então eu acho justo, né, devolver isso para vocês que têm essa curiosidade. Então, por exemplo, eu pesquisei aqui agora em dezembro. Esse ano, vocês viram, acho que no Instagram de Rebeca, dos 35, 30 anos o melhor ano para ver a aurora boreal. Então tá tudo entupido e tudo muito caro. Mas eu consegui achar aqui, ou seja, o hotel em 5 estrelas tá tudo aqui, eu ainda consegui achar o hotel É o que inverno 25, 26, tá? Que vai ser o próximo melhor também. Então eu consegui achar aqui o hotel da gente, que foi o The Dock, que a gente adorou. Aí, ó, você tá aqui, ó. Você vê as fotos, você vê lá os quartos, você vê a localização. Eu gosto, por exemplo, eu dou muito valor à parte de wellness, então a academia é boa, uma sauna boa, sala de massagem, gosto de restaurantes, gosto de tomar café no hotel. Então, assim, eu vou também e vejo a localização,
pô, será que ele tá próximo aqui, né, do que tem para fazer na cidade? Dá para fazer tudo a pé? Beleza, bateu, a gente vai lá e fecha. E aí você compra junto, dentro do livelo, como a gente explicou, né? E aí você é acreditado e vai ganhando aí milha com força, né? Então, eu acho que essa é a parte de hotel, a gente sempre pesquisa dessa forma, né, amor? Isso. Então, Eu ia dizer, né, que antes do podcast ficou essa discussão, porque todo mundo pergunta, é caro, é barato, quanto é? E o Marcelinho, não vou abrir de preço, mas agora ele tá dizendo que vai contar os preços. deu pra ver aqui o valor da diária, né? Eu não Foi. falei, mas Então, dentro do iPad deu pra ver o então, valor mas da é diária isso. aqui. A questão de hotéis era uma coisa que eu fico assim de compartilhar. Por quê? Hotel depende. Se é final na mesma semana, se você pega final de semana ou você pega dia de semana, já é um valor totalmente diferente. Você pega no início de novembro para o final de novembro, são valores diferentes. Então, assim, é muito complicado eu lidar e você se basear no valor que eu tô dando. Aí você ir pesquisar tá bem mais caro, ou você ir pesquisar tá bem mais barato. Então, isso é algo muito sensível. É diferente de coisas que tem um preço definido e vai ser aquele preço quando você for. Então, eu prefiro não falar de preços que podem variar. Por quê? Porque isso pode lhe gerar uma surpresa, um desconforto quando você for olhar e não foi o que eu disse, entendeu? Então, hotel é algo que varia muito. Então, você tem que pesquisar a data que você quer, tudo que você Tudo quer. influencia. E assim, viagem é definir prioridades. Tudo na vida a gente tem que definir prioridades. Qual é a sua prioridade? Rebeca, eu quero fazer todos os passeios. Os passeios, gente, o preço é caro. Eu considero caro, mas eu vou falar também do preço dos passeios Mas com vamos vocês. segurar aí, vai falar daqui a pouco. Mas eu quero os passeios. Então você economiza um pouco no hotel. Não, minha prioridade é restaurante. Então você economiza nos passeios. Então você define o tipo de viagem que você vai fazer de acordo com o que é prioridade para você. Perfeito. E aí, o seguinte, quando a gente definiu a cidade de Tronço, aí eu sempre gosto de vir aqui no Google Maps. Eu acho bem interessante. Onde a gente tava, amor, é o quê? No Ártico, né? Quase vizinho Então, da Islândia e da Groenlândia. Olha que sensacional. Onde a gente tá aqui em João Pessoa, na Paraíba. Faz parte do Círculo Olha Polar isso. Ártico. Inclusive, o McDonald's de Tronço é o McDonald's mais ao norte do mundo. Sabia disso? É. Vamos achar aqui Tronço. E a gente não foi, porque tinha outras coisas pra fazer, mas é muito legal. A gente vai vendo. Vou pular pra programação ainda não. Deixa o Marcelinho Não, mostrar. então, aí o que é que a gente faz, né? A gente definiu ali a cidade e aí eu gosto de vir aqui e eu gosto de andar na cidade. Eu gosto de botar aqui o Google Maps e ver o que é que tem próximo para fazer e quais são os hotéis próximos. Então, por isso que a gente pegou o hotel, porque a gente viu que era próximo do centro, onde tinha os restaurantes, os cafés, as bibliotecas, a sauna, onde saía para os passeios que a gente vai falar um pouquinho. Então, como a gente viu que era dos restaurantes, que era próximo de tudo que a gente poderia fazer a pé, a gente selecionou ali 2, 3 hotéis e a gente terminou selecionando esse que eu mostrei para vocês, não é isso? Perfeito. Então, é isso. E aí, como escolher o que fazer na cidade, amor? Aí Rebeca entra de novo em Vamos cena, entrar com né? o TikTok, porque, né, eu sou TikToker. Não, brincadeira. Todo mundo deveria pesquisar mais no TikTok. Por quê? Você vai encontrar a avaliação do restaurante mais caro da cidade é o mais barato, entendeu? Você encontra tudo pelo TikTok. Você encontra detalhes, você encontra opiniões sinceras. Não é aquele negócio, tá fazendo propaganda. Não. São pessoas que foram e compartilham o que elas acharam. Isso pra mim, eu acho muito valioso. Elas vão dizer qual a melhor programação pra você fazer, quais são os melhores restaurantes. Tudo que você pensar tem no TikTok. Então a gente tá fazendo uma viagem que a gente não conhecia ninguém pra chegar e perguntar: ei, onde é que tu foi? Ninguém. Então o que é que a gente faz? Entra no TikTok e vê uma infinidade, milhares de pessoas compartilhando sobre aquele lugar que a gente foi. A gente quer ir, né, no caso, que queria ir. Então toda pesquisa inicial pra mim é TikTok. E aí eu faço um roteiro, eu junto, eu vejo o que é que mais repete. Quais são as... tem várias pessoas falando sobre esse restaurante. Deve ser bom. Então, do TikTok, eu pego os nomes, vou pro Instagram. Do Instagram, compartilho com o Marcelinho. Aí o Marcelinho vai fazer o quê? Eu dou uma olhada no YouTube também. Também. Que foi do ano passado pra cá, eu trouxe as ideias e tem muita coisa interessante. Muito.
Então a gente faz justamente isso, essa curadoria. A Rebeca vai ali vendo o que tem mais like, o que também vocês têm que ver qual é o perfil da pessoa que se parece mais com o teu estilo ou não, para você se identificar. Porque eu acho que o pior de tudo, a pior coisa é viajar e depois descobrir o que você poderia ter feito e você não fez, ou o que você fez É, errado, porque você ali acreditou naquela pessoa ou não acreditou naquela pessoa. Então isso é muito importante, né? Então verdade. a gente faz uma compilação, a gente investe muito tempo, eu acho que uns 10 dias é só isso. Só pesquisando o que fazer dentro do TikTok e do Instagram. A Rebeca faz TikTok, faz Instagram, eu faço Passo pra Instagram, tu. e compartilho com ela. Na última viagem fez um grupo com meu pai, com minha mãe e com Foi. ela, escandinava, pra gente decidir. É. E vejo o YouTube também, né? E aí a gente decidiu o que fazer na cidade. Vamos lá, Tronson. O que é que a gente decidiu Então, fazer? E o que é que foi mais sabe o que legal? é muito interessante? Porque eu nunca tinha ido para Tronço, eu nunca conheci ninguém que eu não tinha ouvido falar sobre Tronço. Só quando eu fui pesquisar mais a fundo sobre a cidade, sobre a Lapônia norueguesa, e aí eu descobri que Tronço é uma das melhores cidades do mundo, top 3 para você ver a aurora boreal. Meu sonho. De verdade, meu sonho. Eu Sim. sempre falei pra Marcelinho, mais do que ver coisa o passar o Natal na neve, mais do que qualquer coisa, era a aurora boreal. Queria muito ver a aurora boreal. E aí meu Deus, já interessante essa cidade. Quando eu fui ver, Tromsø é um lugar que um dos dois lugares do mundo, sei lá, pouquíssimos lugares do mundo você consegue ver as baleias no habitat natural. Baleia assassina. Baleia assassina é muito difícil. E detalhe, a janela é muito curta, é novembro e dezembro. Janeiro já é muito arriscado. Então, assim, a gente estava lá em novembro, então quais as chances? Tinha que ir. Aí você foi pesquisar, descobriu o King Crab As- Safari. A sauna é muito A forte sauna, poxa, que deles. é muito legal. Então a gente Os começou a ver fiordes, né? Tem o várias. cruzeiro de Até fiordes. pra você ir fazer esse passeio que a gente fez pra ver a baleia, que não é garantido, óbvio, mas é a época que elas estão por lá. Até pra gente fazer sem baleia teria sido muito Muito legal. interessante. Então, assim, a gente começou a ver, tinha muita programação legal em Tem a Tronço. Arctic Tronço Catedral, tem a Catedral da Ártica, é tem aquele hot dog o da hot cidade que é dog. sensacional, né? Então, assim, é muito legal. É E foi uma muito. cidade, sim, tem a sopa de salmão, porque, tipo, explica um pouquinho do King Crab, que eu acho que é legal. Então, o King Crab, ele não era originalmente, não tinha na Noruega. Calma. Não é King Crab, natural. vamos explicar, porque Vamos. né, Explica que você ama. até pouco tempo eu não sabia o que era King Crab, né? Então King Crab pra gente aqui do Nordeste, a gente tem uns caranguejinhos, uns goiamuzinhos desse tamanho. O King Crab é o dinossauro dos caranguejos. Os bichos ficam de 2 metros, entendeu? E eles vivem numa profundidade de 100 a 300 metros de profundidade. Então é uma pesca das mais perigosas do mundo e mais Ah, complicadas. lembra daquele Pesca Mortal? Oxe, Perfeito. assisti muito. Isso, é deles. Discovery Channel. Isso. E aí Foi. você tem o King Crab Safari. Aqui antigamente tinha um goiamu gigante, a gente ia lá e selecionava o goiamu que você queria comer na hora e ia direto para preparar e você comer. Lá você pega o King Crab. Tu bota aí, viu, João, os vídeos aí, as fotos pra galera entender os bichão grandes. Parece um E ele dinossauro. a patinha dele, se você botar o seu dedo, ó, Ele leva 2 leva, minutos. ele é tão forte que ele leva seu dedo. A gente pegou nele, inclusive. Isso. Levantou, mas com muito cuidado, porque as fêmeas, elas são mais bravas, é bem interessante. E não é originalmente, não tinha na Noruega. Quando foi em 1900 e tanto, os russos levaram Rússia do lado da Finlândia, da Noruega, perto ali, né, dos países, barreira com Finlândia. Inclusive a gente, pra ver as baleias, a gente passou na fronteira, né? Na Na fronteira. fronteira aquática, no caso. Isso. E aí, os russos colocaram os king crabs lá. Por quê? Porque é bem lucrativo, né? Pra quem não sabe, é bem caro. E aí, eles se adaptaram muito. Vou até compartilhar porque não aqui, viu, Samu, tem... pra quem quiser ir, Tá. onde a gente fez o King Crab Safari. Viu, João? Tu Lá, bota aí depois. lá Vai. não tem predador natural para o king crab. Então, assim, é perfeito, porque eles só se multiplicam, multiplicam. E realmente maravilhoso. Foi uma super experiência, mais uma super experiência que a gente viveu em Tromsø. Inclusive, todos saímos de Tromsø dizendo, meu Deus, a gente queria ter passado mais tempo. Perfeito, eu vou mostrar aqui pra vocês o que a gente foi, não foi aquele. Super indico, é o Aera. Ele fica a 25 minutos de Tromsø, tem táxi, tem Uber pra levar lá. Ele é um hotel também muito charmoso, a gente achou bem legal.
E tem esse King Crab, só pra vocês entenderem também, vou abrir aqui preço. Não vou falar, vocês vão ver aí, certo? Isso aqui são para 4 pessoas, tá? E aí é um safari, é uma experiência. Você chega lá, ele fala sobre a história do King Crab, aí você vê eles in natura, dentro do tanque. Você pega o King Crab, tira foto, sabe se é fêmea ou não, explica tudinho a história. Depois tem um cara que vai abrir lá na hora para ensinar como comer, como abrir, quais são as partes boas, ruins. Depois você vai para a mesa, tem a experiência e aí você vai comer o King Crab que você pegou de forma fresca, E né? deixa eu contar o que Claro. aconteceu. Quando o Marcelinho contou desse Safari King Crab, ele mostrou onde é que era. Eu falei, é perfeito pra gente ver a aurora boreal. Por quê? A aurora boreal, pra você ver de dentro da cidade, ela precisa estar muito forte, porque tem intensidades. E ela, pra você ver na cidade que tem muita luz, é muito difícil. E pra completar, quando a gente estava entrando, estava chovendo muito. Então a chance de ver a aurora era zero. Pra mim era zero, eu tava muito tranquilo que eu não ia ver. Mas quando o Marcelinho tinha reservado, quando eu sabia que está chovendo, eu estava muito positiva e tal, ia dar tudo certo. Eu disse, amor, eu acho que é esse o lugar que a gente vai conseguir ver a aurora. Passou. Quando chegou lá que eu vi que tava chovendo, eu não fiquei preocupada. Por quê? Porque a gente tinha muitos dias de Lapônia, eu sabia que ia dar certo, em nome de Jesus, tal, pensamento possível. Mas eu imaginava que iria ver em Trons por conta disso. Por quê? Porque a aurora, ela acontece em cima das nuvens, entendeu? Ela acontece, a aurora, basicamente, resumidamente, é de acordo com as explosões solares, né? Isso. Então, teve uma tempestade solar quando a gente estava em Saricel, que a gente viu o tempo inteiro, porque estava com muita atividade. Mas voltando, ela acontece por cima das nuvens. Então, se tá nevando, tá chovendo, como é que você vai ver? Ou se tem Se a nuvens, nuvem tá tem que estar tampando limpo. ali no meio do caminho, entendeu? O céu tem que estar limpo. Pois bem, fomos para o King Crab Safari, a gente estava lá jantando, tal. Chega o garçom e diz assim, vocês... Não, disse assim, tá acontecendo uma aurora lá fora, vocês querem ver? Meu Como amigo, se nada fosse, joguei o entendeu? King Crab pra cima. Eu nem corri, Marcelinho se levantou, eu fui processando aquela informação, porque ele disse Eu fui o uma primeiro a tranquilidade sair, eu tão joguei os King grande, Crab pra cima. pra eles é muito normal, né? É. Pra gente nunca tinha visto, não foi a primeira vez que eu vi a aurora, foi simplesmente eu sem querer, estava E tipo assim, sentada comendo e tava eu acho que acontecendo foi lá um fora. dos dias mais especiais da viagem, Foi. porque Tromsø ele foi muito intenso. Eu não esperava nada e ele entregou tudo. Nesse dia, a gente saiu do hotel, era 7 horas da manhã, para ir para o Whale Safari, para ver as baleias assassinas. A gente não só viu baleia, como a gente viu os fiordes, como a gente viu, que é raríssimo, um submarino da OTAN de guerra. Então, assim, foi uma experiência fantástica, a gente foi agraciado demais. Quando a gente voltou, a gente não trocou nem de roupa, foi correndo, chegamos a atrasar ainda no safari. E a gente adora, eu adoro o caranguejo, eu adoro King Crab, e aí a experiência fantástica, e adoro o restaurante, adoro comida, que vai ser o próximo ponto aqui, como escolher os melhores restaurantes. E a gente ainda foi agraciado com o sonho de Rebeca, era meu sonho também de ver a Aurora Boreal. Então, assim, fantástico, Não, experiências foi o dia únicas. perfeito, entendeu? Só É. quando termina o dia, você não tem mais o que pedir. Eu já estava tão satisfeita de ter visto as baleias que eu não tinha mais nada para pedir. E aí, para finalizar, o que fazer na cidade, principalmente aqui focado em Tromsø e ali na Lapônia, norueguês e depois na finlandesa, existe um aplicativo, como é o nome, amor, do site que tem todos esses passeios que tu pegasse, Get Your Guide, Get Your Guide. É por lá que eu Vou botar aqui para vocês verem. escolhi e reservei todos os passeios. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou falar todos os valores, viu? Tá. Vou falar de valores. Fica à Cada vontade. passeio, ele custa por pessoa uma média de 180 euros, 200, 220. Por quê? Porque tem vários passeios que você pode fazer num bote muito bom, num barco muito bom ou num barco mais ou menos. Você pode fazer numa companhia que seja, todo mundo já verificou, diz que é muito boa, ou numa companhia duvidosa. Obviamente que a gente não iria em nada duvidoso, em nada ruim. Por quê? Porque você está fazendo uma viagem, você tem pouco tempo e você escolher uma coisa duvidosa, Tô não iríamos com a fazer página isso. aberta aqui com os valores em reais. Pronto. João, Não, mostra aí em pra reais galera. não, fala em euro. Botar, Não, é só não, esse. fala em euro, Só esse fala em em real. euro. Ó, se você botar aqui, eu pesquisei só pela cidade, só pro Tromsø. Então ele abriu o que tem de passeio. Por exemplo, você tem Safari da Luz do Norte, que é justamente para ir atrás da Aurora Boreal. Você tem Alimentando Rena, que eles são muito famosos pela carne de rena.
Aí tem os cruzeiros safari. E pelas renas em si, não só pra comer, né? Porque tem gente que não quer comer a renazinha. Isso. A gente foi nesse daqui, ó. Nesse que esgota rápido, que é 4.5. Que vocês também têm que analisar se presta, não presta, os comentários, enfim. Que foi esse barco específico, e como a Rebeca disse, tem 3 barcos diferentes, né? E aí você tem Husky, você tem Snowmobile. E aqui tem os valores, tudinho, né? De cada passeio. Então, tipo, cada cidade lá na Lapônia finlandesa ou na Lapônia norueguesa, coloca aqui o nomezinho que você vai ver o que é que tem para se fazer. E fora Importante reservar com antecedência, Isso. porque se deixar pra última hora, não vai ter. Não, eu achava que nunca ia acabar. Esgota Quando eu fui rápido. procurar, meu amigo, amor, vamos reservar agora. Os passeios que eu tinha visto não tem nada mais. Foi assim, por pouco que a gente fica sem passeio. E aí, pra gente finalizar o que a gente fez na cidade, como vocês escolherem aqui, tá bem fácil, vocês veem o orçamento que dá pra vocês e a lista de prioridade. O que é que a gente fez mais também que vale a pena? Pra mim, um dos pontos fortes da viagem foi a sauna com o banho gelado. Experiência fantástica. E lá tem uma sauna É muito lindo. no pier, Meu Deus, eu dentro quero botar d'água. foto também. Bota foto e vídeo aí, João. A gente pulando pra vocês acreditarem. Porque é negócio assim que eu nem acreditava que eu conseguia fazer aquilo ali. -3, -10 graus e você sair da sauna e dar um timbu. Sensacional. E o que é que a gente fez mais? Foi a sauna? Teve mais algum outro passeio lá? Não, por quê? Porque a gente ia pra Lapônia finlandesa e a gente deixou muitos passeios pra fazer na Lapônia finlandesa. Mas se você for só pra Tromsø, gente, tem gente que... Olha Mas só, tá aí, a gente ó. encontrou com um casal de Taiwan em um dos passeios e eles contando que eles tinham ido pra Tromsø. Passaram 5 dias tentando ver a aurora boreal e não conseguiram. Vocês têm noção disso? A gente foi num dia, num restaurante aleatório e conseguiu ver a aurora boreal. Então, assim, muita oração primeiro de tudo. Como Perfeito. conseguir ver a aurora? Ore, peça a Deus. Vamos pra embora Deus agora. abençoar. Pro principal, amor. Pro principal, que a turma demanda muito da gente. Tá. E ali onde quer saber preço. E não sei o que terei. Pra mim, viagem boa tem que ter comida boa. Agora, Pronto, prioridades. A você prioridade nossa aí, linha é a comida. você aí, pagaria $800 pra comer uma lesma crua ou uma aranha? Misericórdia, eu não Eita, pagaria. Ainda será? bem que não foi com meu dinheiro. Se fosse com meu dinheiro, acho que não ia não, viu? Tinha nem perigo. Olha, eu sou do cara seguinte, eu adoro comida. Adoro. Sempre amei restaurante bom de comida. Pode ser restaurante de feira a restaurante Michelin. Se tiver comida boa, pode me chamar que eu tô dentro. Mas aí eu sempre reservo os melhores restaurantes em cidades, né, da viagem. Eu vou dar alguns truques e lá vai ter alguns valores para você ver. Compartilha aí, tá, João? Se quiser falar alguma coisa aí, amor, vou dar Eu o meu não, eu playbook. quero só mostra e pronto. Então, assim, o primeiro canto que eu pesquiso é no Michelin Guide, porque lá tá os restaurantes Michelin e aí tem primeira, com 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas. Quanto maior a estrela, mais difícil do restaurante ser premiado e mais caro e maior a experiência. Mas também, galera, tem aqueles restaurantes que são os indicações dele, que não são Michelin, são mais baratos, mas a comida é de uma qualidade sensacional. E eu amo ainda mais esse restaurante do que os próprios Michelins. Porque os Michelins ali, quanto maior a estrela, maior a experiência, mas a comida ela é proporcional, não digamos a loucura dos chefes, mas a culinária é perfeita. E aí você não sabe o que vai comer, e às vezes você gosta, mas às vezes você também não gosta, e você está pagando caro. E aí, para responder, né, amor? Tu sabe, no nome, quanto é que é, enfim, etc. Normalmente, um restaurante aí, três estrelas, que é o mais topado. Tem muita diferença de 3 estrelas para 2 De preço estrelas? tem. De preço? De preço tem. Tá. De qualidade, para mim, eu acho que, pela minha experiência, quanto maior o Michelin, mais refinada é a cozinha, mais loucura você vai comer e mais, quando chega na mesa, você não entende que você está comendo e aí você passa ali no restaurante o tempo todinho, um olhando para a cara e diz, nossa, o que é isso? O que é que tu achaste? Tu gostasse? Nossa, tá ruim, não sei o quê. E essa é a experiência. Eu sou do tipo que eu gosto mais de escolher o que eu vou comer. E eu gosto muito de entender, por exemplo, dentro das regiões,
quais são os pratos típicos? E eu gosto de experimentar, por exemplo, na Finlândia, o king crab eu amo, então experimentei, pô, salmão, amo, experimentei os frutos do mar são muito frescos, rena, nunca tinha comido carne de rena. Lá todo canto você É bota, muito cultural, você gente, alimenta a lá rena, comer. você vê a rena na rua e você vê a rena no prato. É desse Então, jeito. E não tem como fugir. carne É de muito baleia, difícil. que antigamente aqui na Paraíba a gente comia, mas não existe mais. Tem carne de baleia. Então eu gosto de experimentar o hot dog de Inclusive, é um rena. dos poucos lugares do mundo que pode comer carne de baleia hoje em dia. Por quê? Isso. Porque é cultural, gente. Vocês vão ficar chocados. Meu Deus, como é que... Mas lá é muito normal. Perfeito. Então, assim, vai variar, mas normalmente em média é 400 euros por pessoa, sem bebida, né? Sem só alimentação. Então, a gente pesquisa aqui, ó. Aí, por exemplo, aqui você vê, ó, não tem em Tronço, que é uma cidade pequena, nenhuma estrela Michelin. Mas, ó, ele tem aqui, ó, tá vendo essa carinha aqui, ó? Uma carinha bem bonitinha que chama Bibi Gourmet. Ele mostra aqui, são as nossas melhores relações qualidade-preço. Esses pode ir de olho fechado, porque você não vai pagar o caro como o estrelado, também não vai pagar mais barato como qualquer restaurante, mas você vai ter uma qualidade onde você vai escolher aquilo que você quer comer. E uma Adoro dica isso. de ouro, né, amor? Por exemplo, aí eu vou trazer aqui um restaurante específico. Eu não vou para qualquer restaurante que seja se eu não ver o menu. Então, é, todo restaurante eu vejo o menu e eu entro no Instagram deles. Eu vou até mostrar um aqui, um específico. Pelo Instagram, geralmente, eles Eu vim aqui levam no pro site. site deles. E no site deles tinha um menu. Então, muita gente pergunta, mas quanto foi o prato? Quanto é mais ou menos esse restaurante? Como é? É muito difícil mostrar, assim, principalmente quando você tá viajando, mostrar quanto é o preço dos pratos. Acho que é até sensível. Enfim. Então, se você tem interesse em saber qual o preço nos restaurantes, gente, não precisa passar surpresa na hora de saber quanto é. Entra no Instagram, dá uma olhada no menu e vê o preço. Ah, não Porque sei o lá que eu vou tem o comer, né, menu. amor? É. Rebeca, Já dá uma olhada, já vê se você. Esse dá certo. Ou porque muitas vezes acontece, você investiu dinheiro, é um restaurante muito bom. Aí a pessoa vai e não encontra nada que gosta, come uma coisa que não gosta, que é mais caro. Não passa essa surpresa. Entre no Instagram Você é e um veja. exemplo, amor. A Rebeca tem um paladar restritivo. Ela não come qualquer tipo de coisa. Então eu tenho um esforço Eu já reforçado. melhorei muito. Não, melhorou muito. Mas eu tenho um esforço muito grande de ver o menu para entender se ela come alguma coisa, para eu não levar ela para um restaurante e todo mundo se divertir e ela não poder comer nada. Então, isso veio muito forte. Então, você sabe escolher o restaurante se você vai comer, você sabe pelo preço. Eu gosto muito de restaurante casual, com turma nova, com arquitetura descolada, com comida boa. Então eu sempre dou uma olhada, para mim é fundamental que ele tenha uma boa apresentação e tenha seguidores bons no Instagram. Porque é onde eu vejo o prato que eu quero comer, a arquitetura do local, quem é o chefe. Ali agradou e você vai ver que depois quando você chega e segue muita gente de comida, você vai ver que os restaurantes bons, eles se seguem e os chefes seguem. Então você vê, pô, aquilo ali faz sentido. Gostei da arquitetura, vi gente jovem, a comida parece bonita nas fotos. Aí eu entro no site justamente para ver o menu. Se agrada o meu bolso, se agrada o paladar primeiro da minha mulher, depois o meu. E aí eu compartilho com ela, compartilho com quem está viajando, gostou, aí eu vou e reservo. Então é assim que a gente vê, E aí né, a gente restaurantes. volta ao ponto de prioridade, né? Desse negócio de restaurante caro, restaurante barato. Marcelinho é uma pessoa que ele gosta de investir em comida. Você não vai viajar com o Marcelinho para o Marcelinho estar indo de loja em loja comprando. E comprando coisas mais caras. Ele não é essa pessoa. Para ele, a prioridade dele é restaurante. Para você, pode ser ir fazer compras. Uma das Entendeu? prioridades, né? Mas aí vamos lá, mas aí só vai para Michelin? Não, gente, óbvio que não. Eu acabei de falar, eu gosto de comida boa. Eu começo pesquisando por lá porque lá são os mais caros. Então eu sempre pesquiso do mais caro pro mais barato, para ver o que é que sobra no bolso, né? Pra gente comer ali, como a Beca disse, o McDonald's e tal.
Mas aí, brincadeiras à parte, tem outros sites que eu gosto de ver também. Fora, obviamente, TikTok, que é muito forte. A gente viu muito, né, amor? Dessa vez, muito, através do muito. TikTok, entregando tudo, os pratos, experiência, o restaurante, a galera que tá dentro dos restaurantes, a gente adorou. Mas eu utilizo também o The Fork, né? Tem outros sites interessantes que você consegue ver. Tem os 50 melhores restaurantes e bares do mundo. Antigamente eu gostava de bar, hoje eu já não curto tanto, que te entrega muita coisa bacana. E aí depois você vai lá pro Instagram, faz essa checagem, vê o menu, deu no teu bolso, gostou, pronto, vai lá e fecha. É. Essas são as ideias, não é isso? Mas Então, o que é só fala. para registrar, Sim, né? sim. Que é isso. O Marcelinho, ele ama o restaurante Michelin, mas esse ano, inclusive, era assim, na noite, na noite, a gente tava no Michelin e de manhã, na hora do almoço, a gente tava comendo pastel na feira. No outro Comendo dia, peixe frito na feira. no Não outro dia tem tava isso. comendo hot dog em tronço. Então, a Não gente gosta tem de isso. comida Comida boa. boa. Aí não tem frescura, tá? Não tem mimimi. Aí, comida Inclusive, boa, eu tamo amo a junto. comida da feira, aqueles, oxente, é lá que eu pego meu crepe, lá eu pego as coisinhas fritas que eu adoro, entendeu? Perfeito. É assim Ó, também. estamos abrindo para vocês toda a nossa intimidade, fazendo um playbook aqui de como a gente tira as nossas viagens, tudo direitinho. Dá uma curtida aí, né? Se inscreve no canal, dá um voto aí pra gente. E assim, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a viagem, porque como eu disse a vocês, até o final aqui a gente vai dar para vocês o nosso guia completo, com passagem, com hotel, com os restaurantes, com os passeios que a gente fez, tudo discriminadozinho, porque se for sua viagem dos sonhos, se você conhecer alguém que quer ir para lá, você vai compartilhar, vai salvar, né, esse roteiro para Tanto que de e tronço, bem, e depois eu quero que se for ou compartilhou, que dê o feedback depois para a gente do que e achou, marca né? a gente quando tiver lá, né? Perfeito, com Com certeza. certeza. Então, se inscreve aí no canal, dá um like, comenta aqui que a gente vai presentear vocês com o nosso roteiro completo, né, amor? Claro, tem que deixar o like. E Perfeito. comentar aqui, porque eu amei no último vídeo que várias pessoas comentaram e tiveram dúvidas e a gente ficou ó, respondendo. Eita, tem comentário novo, tem comentário novo. E a gente ia e respondia todos, né? A gente respondeu todos. Perfeito. E aí, Qual o próximo o ponto? próximo tour, estamos chegando no final, né? Infelizmente. Mas eu acho que também a turma pergunta muito, que vê que a gente sempre tem um guia na viagem. Então explica um pouquinho qual é o nosso critério de guia, normalmente onde a gente pede. Antes de entrar no guia também, quando a gente fecha os hotéis, eu sempre mando mensagem para todos os hotéis. Então eu pesquiso junto com a Rebeca, nós pesquisamos todo o que tem para fazer na cidade, como é que é, os restaurantes, enfim. Mas a gente manda sempre mensagem para os concierges de todos os hotéis, dizendo o nosso estilo e pedindo as sugestões do que fazer na cidade, dos restaurantes, do que tem de compra, o que é que tem tradicional que a gente não pode perder, né? E aí, guias, a gente sempre pede sugestões de guias que falem português, porque quando a gente viaja com meus pais falam um pouco inglês, então fica mais fácil. Então, a gente Só sempre faz isso. uma Agora sugestão é contigo, sobre amor. guia. A minha sugestão é, se você conseguir encontrar uma guia bacana, verificada, com feedbacks bacanas, porque geralmente guia bom tem lá que é verificado por tal, tal, tal. Tem lá o feedback dos clientes. Então, se você encontra uma pessoa boa pelo Instagram, por outro local, é mais interessante você fechar diretamente com essa pessoa. Por quê? Tudo do hotel é mais caro. Tudo. Seja o transfer, seja guia, seja o que for, eles ganham em cima. Porque são Tá? Que parceiros, eles né? estão te indicando. Então, assim, Marcelinho, ele sempre pergunta, mas eu sempre tento pesquisar Hoje a gente já tem um network muito forte de de guia. guias no mundo. Então é impressionante, pô. Um Um indica o guia indica o outro. outro. É Vamos mesmo. agradecer nosso querido, né? Marcelo, que foi ele nosso guia em Munique na Monique. viagem que Marcelinho Até hoje pediu em ele acompanha a casamento. gente nas viagens, um querido, indica. Querido mesmo. E Um aí abraço. ele sempre indica outros guias. Então a gente amou aquele guia. A gente sabe que ele é sério, que ele não vai indicar nada mais ou menos. Então, realmente, desde então ele indicou várias pessoas e todas deram muito certo. Pergunta pra ti. Pergunta. Quanto é que custa um guia? Vale a pena? É caro, é barato? E aí, amor? Amor, eu que tenho que te fazer essa pergunta, que quem paga é você. Eu não sei. Então faz aí, porque a galera tá perguntando. Quanto é? Então, um guia bom, pô, o que a Rebeca falou é muito importante, porque como tudo na vida existe os preços, aí vai depender também do seu orçamento, mas
Pra gente, um guia que tem a credencial, ele é diferente. Por quê? Porque a credencial, ele te leva em vários cantos que, normalmente, quem não tem não pode entrar e, a maioria das vezes, sem custo. Então, por exemplo, a gente entrou na área lá do parlamento em Tronço. Em Tronço não, em Helsinki. Não foi? Foi em Helsinki? A gente entrou em Helsinki, Em a gente Helsinki. entrou em Estocolmo, Em a Estocolmo. gente entrou em todas as cidades que a gente foi. Porque nosso guia tinha essa credencial. E mesmo se não tivesse a credencial, você não poderia nem pagar para entrar lá. Então, vale a pena, você vai pagar um pouquinho mais caro, mas também isso vai te dar acesso a locais que normalmente você vai gastar com ingressos que você teria que pagar. Isso. Não, e tem canto que nem com Não ingresso, consegue amor, entrar. conseguia entrar. Verdade. Esse é o primeiro ponto. Então, buscar alguém que fale português e alguém que tem credencial. Não, eu acho que se você tiver Fala uma inglês. pessoa que fala inglês e você conseguir entender inglês e falar inglês, dá super certo Eu também. prefiro brasileiro pra gente brasileiro por quê? Porque ele dá a sua foto, conta tudo, do jeitinho da gente, exato. entendeu? Mas se não tiver, não seja por isso, assim. Com certeza. E aí, normalmente, depende do que você gosta. Como eu disse aqui no começo, eu e a Rebeca, a gente gosta de fazer tudo a pé. A gente gosta de conhecer a cidade a pé. Então, tem o guia de carro e tem o guia a pé. E, normalmente, ele cobra por hora. Então, a gente sempre prefere o a pé. Onde, obviamente, dá para fazer a pé. Essa viagem foi toda a pé. E a gente sempre pegou de 3 horas. De 3, aí teve um dia que a gente pegou 2 horas extras a mais. E normalmente eles cobram um guia bom de 100 a 150 dólares ou euros a hora. Mas vale super a pena, porque antes ele te passa os itinerários do que você pode conhecer, você fecha com ele, e aí é totalmente diferente. E não é esse valor por pessoa, né? É o Não, valor é o do grupo, é o grupo. Então, você tá com um grupo de 4 pessoas, 6 pessoas, você divide com todo mundo. Perfeito. E aí é sensacional, porque ele começa a experiência, ele te busca no hotel. Então, quando ele chega lá no hotel, ele já começa a falar as novidades, a cidade, o que é que tem. E você vai viver na cidade a pé, diferente, gente. De carro, pegar um carro, você mexe no celular e fica vendo uma coisa, escutando uma música, você perde. E aí é isso, eu acho que vale a pena. Eu acho que vale muito a pena, mas, por exemplo, na Lapônia finlandesa, gente, o centro da cidade tem 5 pessoas, né? São cidades muito pequenas. A gente foi para uma cidade de Sariselka que são 300 habitantes na cidade. Então, imagina, é muito pequeno. Então, não tem sentido você pegar um guia. Mas, por exemplo, teve outra cidade. Qual foi a cidade que a gente pegou o guia? Todas. Não, mas Menos assim, a gente Copenhague. pegou em todas as capitais, porque tem muita coisa pra ver, muita coisa pra conhecer. Cidade muito pequena não vale a pena. Mas até uma cidade na Lapônia finlandesa, que eu não tô me lembrando agora, tá me dando um branco, Besteira. que a gente pegou um guia e valeu muito a pena, porque ela levou pra parques, ela levou pra lugares, sabe onde foi? Foi em Sariselka, que é a cidade de 300 habitantes. Sim. E eu tava acabando de dizer que não precisava pegar. Depois a gente pegou em Assim, Sariselka. que a gente foi fazer o Parque Nacional. Foi fazer o Parque Top, Nacional, foi ela top. nos levou, ela levou. Foi um dia abençoadíssimo. A gente fez ação marshmallows. A gente fez um churrasco. Fez churrasco. Foi muito no meio da floresta. Sempre vale a pena, A gente é muito bom. alimentou rena, a gente alimentou passarinho. Foi sensacional. Foi, inclusive, eu anotei aqui, que depois, se vocês quiserem, eu separei para fazer vários rios das experiências mais marcantes da viagem. E esse dia foi um deles, porque a gente, em vez de fazer exercício dentro do hotel, na academia, etc., a gente foi caminhar no frio, no Parque Nacional belíssimo, que foi esse dia, né, amor? Foi espetacular. Mas, olha, a gente tá chegando ao fim. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente pode aí responder. Tem perguntas necessárias. Se alguém tem perguntas... Mas esse episódio, né, ele é um oferecimento da Forma Mais, né, incorporadora. Tem vários empreendimentos aí para lançar, mas tem um especial. Eu sou cliente, inclusive, real, eu sou cliente. Tem um especial em Tambaú chamado The Garden. Então, para você que gosta de viajar de uma pessoa hoje, é a querida do momento no Brasil. Então, você tem muitos pontos turísticos, restaurantes, bacana. Então, em vez de você ficar em hotel, você vai ficar no The Garden, você vai investir no The Garden. Porque o The Garden, ele é uma prova, ele é uma junção de todas essas viagens que eu venho fazendo e a gente vem trazendo arquitetura disruptiva, toda essa parte de wellness, inclusive sauna, uma sauna de vidro na cobertura integrada na piscina com vista para o mar.
Isso a gente vê que justamente em viagens, os melhores hotéis 5 estrelas aí no mundo. Então, isso é um payback, né, dos nossos investimentos de viagem. Ela é essa mistura. Então, vale a pena. Tem aí, João tá botando o QR Code Ah, e para bota você, também uma né? foto do The Garden que eu Botar amo uma foto muito. da Eu sou fachada, cliente, né? gente, de verdade. Eu nem ia falar isso, mas o Marcelinho tem a forma, tem o propósito de transformar, né? As cidades. Transformar cidades. E o The Garden, ele é totalmente fora da curva de tudo. Ele é muito lindo, muito especial. Perfeito. Então é isso, estamos chegando, amor. Mais um fim, né, de um episódio do Forma Mais. Comentem muito, igual no último, porque foi muito legal. É isso. E aproveita, compartilha esse vídeo com quem ama viajar ou quem tá querendo viajar aí para os países nórdicos, né, para a Lapônia finlandesa. E vamos deixar de novo aqui no link o nosso roteiro completíssimo da Lapônia. Lapônia norueguesa. E finlandês, bota finlandês também. Vamos dar os dois, amor. Tudo. Né? A gente foi para das 5 cidades, né? De Tromsø, Sariselka, Levi e Rovaniemi. Rovaniemi. 4 cidades. Que espetacular, um sonho maravilhoso. Ai, gente, vocês têm que fazer essa viagem também. Quando vocês fizerem, vocês vão me marcar que eu quero ver tudo. É isso. Deus abençoe. Tchau, tchau.